Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Bem-vindo a mais um podcast Origem e hoje é dia de Freud aqui no Origem. Gente, hoje o Freud vai explicar a educação com a ajuda de um outro autor muito interessante, que mesmo que vocês não tenham lido, provavelmente vocês já ouviram falar ou assistiram algum filme de um dos livros dele. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que o podcast é como se fosse um programa de rádio gravado, portanto, você não está vendo nós, eu e a Carol, que vai aparecer daqui a pouquinho, ou vocês vão ouvir daqui a pouquinho, durante a apresentação aqui. Bom, hoje a gente vai falar de educação, mas para ficar muito diferente, assim como Origem Literário a gente vai falar de um cross. O que seria um cross? O cross seria um cruzamento, é quando a gente faz aquele negócio de mutação genética. A gente vai fazer uma mutação aqui entre o Freud, Sigmund Freud, e o Júlio Verne. Então, o Júlio Verne é o nosso outro ser que está aqui no podcast, que nem por isso deixa de ser doidão igual o Freud, né? Todo mundo sabe que Freud é tido como louco, né? Mas foi um louco, assim, positivo para a psicanálise, para a psicologia e para o mundo, assim como Júlio Verne na literatura e no mundo da física é considerado como um visionário até hoje. Agora, o Verne foi um visionário da literatura que conseguiu prever na ficção algo que ele escrevia que se tornou realidade depois. Então, só uma das coisas que mais para frente a gente vai falar dele não se tornou realidade ainda. Mas ele conseguia enxergar muito além do tempo dele, né, Carol? Pois é. Verne era outra cabeça. A gente estava falando um pouquinho disso antes de começar. O cara estava muito à frente. Muito, muito, muito. São muitas literaturas, muitas leituras dele, famosíssimas. Tem 20 mil léguas submarinas, tem Viagem ao Mundo em 80 Dias, 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra. Esse é super conhecido, tem professor que passa na escola. A Ilha Misteriosa e da Terra, a Lua, tem vários, enfim. Todos eles possuem coisas que Verne faziam com que ele fosse considerado não só criativo, ele era muito louco, na verdade. Todo mundo, quando pensa em Verne, fala, o cara era muito maluco. Ele pensava coisas que na nossa cabeça nunca iam passar. E o que é muito interessante, Jana, que é engraçado porque os dois, tanto o escritor francês, o Verne, quanto o psicanalista, o Freud, querido Freud, que todos nós ouvimos, mas pouco sabemos quem ele era de verdade, eles viveram na mesma época, eles tiveram as mesmas influências dessa era industrial. E Verne ainda era um pouquinho mais velho, né, de nascimento do que Freud. E aí aqui eu já quero entrar, já que a gente está fazendo um cross, e esse cross a gente faz também com literatura e educação, porque esse podcast não é pouca coisa, não é mesmo, Janaína Spolidório? Se tinha um cara que deixava esse id solto, era Verne. Você tem que concordar comigo, né? Freud, ele explica que id é como 3 instâncias na nossa mente. Ele alimenta a libido e ele é constituído de impulsos, de instintos e de desejos inconscientes. E aí eu vou trazer esse cross pensando na educação e aí eu vou começar a falar de tempo mesmo. A gente, antes de começar, a gente sempre tem um bate-papo aqui, eu e Jana, para a gente conversar sobre os acontecimentos atuais da educação e o que a gente pode trazer para o podcast com o tema do dia. E a gente estava falando aqui que como é muito louco, como a gente está falando de caras de 1800 bolinhas, 1700 bolinhas e por aí vai, que estavam muito à frente do seu tempo, que pensavam coisas e eram estimulados por essa imaginação, por essas coisas que eles tinham. Tá aí uma coisa que eu sinto muita falta na nossa educação. A gente tem gente se formando como professor há muitos anos. Ainda hoje a gente vê
pessoal saindo do médio pensando em ser professor, ainda estudando para isso. Mas a gente também vê que a cabecinha de muita gente não evoluiu ou não se permite evoluir. Tô doida, Jana? Ou tô meio Verne, ou é isso mesmo? Não, realmente, Carol, a gente tem aí várias pessoas que têm o desejo de ser professor, porque professor, gente, se tem uma coisa que transforma, é o professor, porque você é responsável ali pelo molde de uma pessoa. Então, se você coloca ela dentro de um molde, ela não consegue sair, na verdade. Se você fez um molde muito bem feito. Mas, na verdade, fazer um molde bem feito pensando aqui agora seria você não ter esse molde. Seria ele nem existir. Mas você conseguir direcionar a criança para um futuro ali melhor. Muitas vezes a gente oferece a ela coisas que não são necessárias na vida dela, que se ela der um Google vai dar o mesmo resultado. E o que a gente deveria oferecer é um desenvolvimento ali de habilidades, eu tenho falado muito disso. Se tem uma coisa que o Verne traz para nós ali neste podcast, essa questão do id, né? Dessa questão do impulso, que o id é uma das instâncias ali, né? Do nosso consciente, o consciente e inconsciente, né? É o id, o ego e o superego. O id, ele vai trazer ali uma questão do que você não deveria fazer, mas você faz. Então, quando a gente pensa em Verne, por exemplo, ele se deixava levar direto pela id. Pensa que quando ele tinha 11 anos, ele fugiu de casa. Gente, uma criança de 11 anos fugiu de casa porque ele queria virar marinheiro. Ele falou assim, não, eu não quero ficar nessa vila, eu quero conhecer o mundo. Pegou as coisinhas dele, saiu de casa, não contou para ninguém, foi conhecer o mundo. Voltou anos depois, e daí depois a gente continua contando a história do Verne. Não que nosso aluno deva fazer isso, mas eu acho que o professor deve fazer isso com várias coisas que acontecem na vida dele. Uma das coisas que eu acho que a gente deveria deixar o id levar é quando a gente não pensa igual ao colega. Mas de um modo consciente, né, gente? Não dá para você não pensar igual ao colega e ficar fazendo papo de boteco na escola, né? No boteco, você conta coisas que você acha que deveria acontecer, que são bobagens. Na escola, você conta coisas que deveriam acontecer baseadas em uma evidência científica, porque, afinal de contas, a gente lida com um ser humano que tem um cérebro que funciona de uma certa forma. Então, não dá para você fazer papo de boteco e ficar falando bobagem de achismo que você imagina. Um exemplo muito claro é quando a pessoa é contra, por exemplo, letra cursiva, tem várias pessoas contra, e daí você começa a achar 1000 cabelos no meio do ovo da letra cursiva. Você acha mesmo, porque você é contra. Mas isso é um papo de boteco, porque você só pode falar, de acordo com os estudos da Noruega de 2021, eles descobriram que se você não der a letra cursiva, você não consegue criar um dos gatilhos da fluência na leitura. Isso é um papo de escola. Não é assim, tem outros jeitos de treinar a coordenação motora, não precisa ser a cursiva. Isso é papo de boteco, né? Então a gente precisa começar aquelas que a Carol tá fazendo uma cara, tipo, tá meio forte. Mas tudo bem, eu sei que vocês aguentam coisa forte, Jana sincera. Então, tá tudo jóia. Não é papo de boteco aqui, gente. A gente estuda mesmo para fazer esse podcast. E não é pouco, tá? Aliás, não é nem o mínimo do pouco que vocês imaginam. É muita coisa. Enfim, eu tenho certeza que vocês podem começar a pensar nesse tipo de coisa em relação ao id de vocês. Deixa o id levar quando for uma coisa assim que vai fazer bem para você. Uma outra coisa do id, gente, você não aguenta mais escola, você se arrasta, você reclama de tudo, fala que tem 30 alunos na sala, que você tem que fazer relatório, que você não aguenta a coordenadora. O que você está fazendo na sala de aula, cidadã? Vai fazer outra coisa dentro da educação, tem tanta coisa para você fazer. Você pode começar a trabalhar com sistema de ensino, você pode trabalhar com pedagogia dentro de empresas, você pode começar a trabalhar com copywriting, que é um tipo de escrita persuasiva. Você pode fazer tanta coisa, pode abrir uma escola de reforço, pode fazer N coisas. Não sei o que esse cidadão está fazendo em sala de aula, está fazendo mal para ele, para os alunos e para a escola, né? Então, estabilidade, gente, é uma coisa que o id não permite. Se estabilidade fosse bom, Verne não teria sido Verne, e nem Freud. E para a gente fechar aqui o Origem 1, a gente tem aí uma testemunha brilhante, de mente brilhante do Verne, como eu falei, porque ele se deixava levar pelo id dele.
E como que a gente termina, Carol, esse bloco? A gente termina esse parágrafo com esse cara mesmo. Se a gente pensar que a pessoa que é liderada por esse id traz à tona aqui, ó, o lindão. Esse cara, Verne aí, que vocês estão ouvindo a gente falar, leiam ele, gente, faz sentido. Não quer ler o livro? Busca lá no Google, o bendito do Google que vocês adoram, todos nós adoramos. Coloca lá, vai ouvir quem é o cara, vai ler quem é o cara. Os livros dele testemunham a mente brilhante de uma pessoa que era liderada pelo id, e isso é difícil, trazendo à tona os lugares que ele não conseguiu visitar e outros imaginados por um dia que ele poderia visitar. Isso cabe exatamente, estou lendo parte do roteiro, mas isso cabe com o que a Jana acabou de falar. Ele não era preso, se ele não podia visitar, se ele não podia chegar a um lugar, se aquele lugar não existia, na cabeça dele existia, ele fazia acontecer, ele fazia existir, ele fazia se chegar a esse lugar. E acho que a gente pode encerrar esse bloco justamente assim, mexam-se, não fiquem presos nesse cantinho, nesse lugar limitado, nesse lugar cansado. Quando a gente não tá bem com o que a gente tá fazendo, isso também tem a ver com o id. Lembra do não deve fazer, não quero fazer, não posso fazer? Quando a gente fica preso nisso, a coisa não vai pra frente. E aí a sua aula não vai ser como ela teria que ser, você não vai ser o profissional que você gostaria de ser. Então, mexa-se, permita-se, imagine, busque esse lugar novo, tá bom? Vai ser muito bom pra vocês. E pra sala também, e pra educação principalmente. Só acrescentando aqui, Carol, vamos falar um pouquinho pra fechar mesmo o bloco. Agora é verdade, gente, que a gente vai fechar. Só pra fechar um pouquinho, pra vocês terem uma ideia de como ele foi genial. Gente, ele escreveu mais de 30 livros que inspiraram em torno de 100 filmes. E desde 1979, ele é o autor mais traduzido no mundo. Ele só perde para o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry, né? Antoine, todo mundo conhece, né? Teve até exposição em São Paulo uns anos atrás, talvez volte. Tomara que volte, porque é muito boa. Mas ele é, assim, super traduzido mesmo. Então, é uma coisa, assim, que dificilmente você não ouviu falar. E é um cara que pensava no inimaginável porque ele buscava isso diariamente na vida dele. Então, se vocês lerem a biografia dele vocês vão ver o quão diferente Júlio Verne foi. Sejam Júlio Verne, gente. Origem, com Janaína Espolidório. Gente, se o id é uma das instâncias ali da mente, o ego é a próxima instância que a gente vai tratar aqui. E a gente vai analisar também um pouquinho sobre a pessoa do Verne. O ego, para quem não se lembra, ele caracteriza a personalidade do indivíduo. Ele é o seu eu consciente. Então, o que você faz conscientemente é o seu ego. Nem sempre ele tem qualidade, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Às vezes você faz, assim, uns montinhos ali pelo caminho que não são muito simpáticos conscientemente, e depois você se arrepende. Então, esse daí é o ego agindo. Nada mais justo do que a gente analisar o Verne por um ângulo mais consciente, já que a gente está falando de ego. Ele era um visionário, mas não porque ele inventava as coisas, é porque ele conseguia fazer previsões a partir de fatos. Então, ele olhava e pensava assim: não é possível que com o avanço tecnológico as pessoas não cheguem a fazer tal coisa, por exemplo, ir para a Lua. Agora as pessoas não têm nenhum submarino, porque quando ele escreveu sobre submarinos, o submarino não tinha sido inventado. Mas eu sei que daqui a algum tempo a mente do ser humano vai estar tão evoluída que ele vai conseguir fazer uma máquina que chegue à Lua. Daí ele fez o da Terra à Lua. Então ele acreditava não na sandice que todo mundo falava que ele era louco, que as pessoas achavam que ele inventava coisas. Não é que ele inventava coisas. Ele acreditava no poder da tecnologia. É diferente. E é isso que ele deixava claro nos livros. O que isso tem a ver com você, professor? Quando você dá um conteúdo de um livro, você se prende no seu consciente, que é o que você precisa dar para o seu aluno. Só que o seu aluno, daqui a 20 anos, quando ele for adulto, não vai ter nem 50% dos empregos que tem hoje. Então, aquilo que estava colocado no livro, que é voltado para o que nós estamos educando para hoje, no futuro não vai acontecer. Então, você tem que olhar para aquilo e fazer a prospecção. É isso que o Verne fazia.
ele fazia uma prospecção acreditando no poder da tecnologia. Você tem que fazer uma prospecção acreditando no poder da educação. O que você pode fornecer para o seu aluno de educação que vai fazer com que ele, daqui a 20 anos, consiga se virar bem na vida, consiga ser uma pessoa engajada no mercado de trabalho, não fique desempregado, consiga trazer suas habilidades à tona, né? Então, isso que é importante. Os que eu considerava um louco, eles eram cidadãos normais. Eles enxergavam só a curto prazo. O Verne, ele tinha consciência de que um dia seriam criadas coisas como a internet, computador, máquina aérea e aquática, porque ele tinha essa prospecção. Era o id dele, junto com um ego que ele também tinha. Então, ele juntava o id, que era a loucura dele, né, digamos assim, para aquela época, com o ego, que era o que ele conseguia enxergar agora. Se agora nós estamos criando máquinas que conseguem produzir em série, no futuro essas máquinas vão conseguir ajudar individualmente essas pessoas que produzem em série. Será que no futuro as pessoas vão produzir em série ou vão ser as máquinas que serão seriadas? Então ele já pensava nesse tipo de coisa. Mas e o Freud, Carol? O que ele tem a ver com tudo isso? Freud. Acho que se Freud fosse analisar o consciente de Verne, ele com certeza perceberia que essas loucuras todas, na verdade, elas eram baseadas em cálculo, em vários cálculos, né? Cálculo, não só cálculo, vários. E conhecimentos tecnológicos que ele estudava. Ele tinha contato com essas coisas, ele buscava essas informações, né? E aí, se a gente pensar assim, de todas as coisas que ele pensou, a Jana citou aí várias coisas que as pessoas achavam que eram loucuras, mas que foram criadas. Acho que a única coisa que ele cita, que ele fala, que a gente ainda não pode fazer, é viajar ao centro da Terra, né? Porque de resto, já temos tudo o que ele citava. Nós acreditamos, portanto, que Verne, na verdade, ele não era louco. E já fazendo outro cross aqui, a gente tem muito aluno em sala de aula que às vezes está viajando e que a gente já ouviu, e é horrível a gente pensar assim, mas a gente ouve que o aluno é louco, o aluno é burro, o aluno viaja, o aluno tá no mundo da lua. Professor, vamos pensar comigo, eu quero que a Jana até responda isso pra gente. Já parou para pensar que esse cara aí, esse aluno que parece que não tá ouvindo o que você tá falando, pode, na verdade, ser o nosso próximo Verne ou algo assim? Porque a gente desconsidera essas coisas, né? Mas quero ouvir você, Jana. O que você acha? Esse perfil que o aluno tem, às vezes, de fugir da aula é porque aquilo que está na aula, às vezes, não interessa a ele. Gente, eu me assumo como uma dessas. Porque na aula eu ficava quieta, o professor só não sabia que eu não estava lá. Eu desenhava, eu fazia um monte de coisa assim, doida. E poucas coisas eu pincelava, dependendo do professor. Então, assim, a única diferença entre eu e esses alunos que a gente fala que tá no mundo da lua, que viaja... Eu tive até um aluno que ele pegava as borrachas e fazia guerra espacial com elas durante a explicação. Na verdade, é uma fuga para você pensar de outra forma. Então, como que aquilo vai se colocar no meu mundo, né? Como que isso vai fazer parte de mim mais para frente? Para que eu estou ouvindo isso? Então, às vezes, o que você está informando para o aluno, ele não percebe qual é o impacto que vai ter na vida dele. E por isso que é tão distante, a escola se torna uma obrigação. Ela não se torna não que assim a gente tenha que ter prazer sempre na escola, porque é sofrido. Se não for sofrido, a gente não aprende. Eu até falo no curso de elaboração, quando a gente está vendo a parte de neurociência, que é muito mais lindo o erro do que o acerto. Porque no erro, a gente tem uma sinapse certa. Quando você erra, você cria uma sinapse no neurônio, que quer você queira, quer não. Mas quando você acerta, nem sempre essa sinapse acontece. Então, o erro é bem interessante por causa disso. Por isso que a gente fala ali que o erro também é construtivo, né? Isso do ponto de vista da neuro, né? Que eu estou falando para vocês, mas na pedagogia também se fala. E o nosso papel, portanto, mais do que ensinar, é orientar essa autonomia, cultivar essa sociedade transformadora. A gente não consegue fazer isso se a gente se prender ao conteúdo. A gente só consegue fazer isso se a gente observar o aluno. Ah, Janaína, mas eu tenho 30 alunos na sala, como que eu vou fazer isso?
Eu já tive 47 e fiz, por que você não pode fazer? Então, essas histórias, esses contos de escola ou papo de boteco, né, que fica se prendendo ali nas mesmas coisas, gente, não adianta se prender nesse tipo de coisa, porque é a coisa que todo mundo tá cansado de ouvir. Já parece disco riscado. Muda o pendrive, porque não tá dando mais. A pessoa ainda tá na história do disco riscado, né? Não chegou nem no pendrive, porque desde que escola é escola no Brasil, fala que tem muito aluno em sala, que tem muito relatório para preencher, que não sei o quê, só sabe reclamar. Fazer que é bom, né? É poucos que fazem. Você pode falar com todas as diretoras que eu tive e perguntar para elas quantas vezes eu reclamei de alunos, de quantidade de aluno, e quantas vezes eu reclamei de fazer relatório. Gente, eu nunca reclamei disso porque eu sei que não dá certo. É evidente, se desse certo, já tinham mudado essa realidade. E outra, para valorizar o professor, como eu falo, né, vocês têm que sair dessa questão de seguir o rebanho e ficar falando esse tipo de coisa. Vocês têm que fazer. Por que você tem que fazer? Para valorizar a educação. A pessoa que paga o seu salário, se você fosse quem paga o seu salário, você ia investir no que reclama da quantidade de alunos, do relatório para fazer e da coordenação, ou você ia investir naquele que trouxe um trabalho inovador, que colocou pequenos grupos na sala e que não deu nunca mais aula do jeito que todo mundo? E agora está com resultados maiores que as outras turmas. Você ia pagar, dar aumento para quem? Pensa. Pensa só um pouco que eu tenho certeza que você vai chegar no resultado. Então, para você conseguir essa valorização, você precisa ser Verne, você precisa ser Freud. Você precisa ser Verne para usar e você precisa ser Freud para analisar. Por isso que a gente trouxe esses dois grandes pensadores aí, um da literatura e um da psicologia, para vocês poderem começar a refletir sobre a prática de vocês, para poder usar de uma forma mais consciente, certo? Origem, com Janaína Espolidório. E chegamos ao nosso Origem 3. Eu amei o título que ficou Superego e a Pedagogia. Quando paro para analisar o superego e a pedagogia, sim, podemos fazer correlações entre eles, mais do que eu gostaria. E aqui a gente está falando de superego, e ele o superego é a instância da mente que cuida das nossas regras, das nossas regulações. Então é aquela vozinha, sabe, lá no fundo, que diz: isso é certo, isso é errado, faça isso porque é certo, não faça isso porque é errado, sabe, gente? Ela existe na nossa cabeça, tá? Não ignorem. É o superego lá, ele tem razão, viu? Muitas vezes, ele tem razão. O pai do Verne, estamos falando em Verne o tempo todo porque estamos apaixonadas por Verne? Sim. Sejam Verne, a Jana falou, vamos lançar a hashtag, que eu amei. O pai do Verne, ele disse que, para ele, quando ele é mais novo, que ele precisava seguir a carreira dele, do pai. O pai dele era advogado. O Verne chegou a fazer o curso, mas o id dele foi bem mais forte e, no fim das contas, graças a Deus, obrigada, ele se tornou escritor, o que foi muito bom pra gente, né? E pra ele. Mas se ele tivesse ouvido o superego e feito o que o pai dele tinha dito, de modo consciente, vamos dizer isso, vamos ressaltar isso, ele seria bom, ele teria dinheiro, sim, ele teria o dinheiro, mas a gente não teria aproveitado todo esse brilhantismo, ele não teria deixado vir à tona tudo aquilo que ele tinha lá dentro. E isso para ele seria ruim, a gente pensar no dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro, mas não sou feliz com a profissão. Sabe isso que a gente escuta? Sabe isso que a Jana falou lá no começo, de tô de saco cheio, mas estou aqui ainda? Você pode estar ainda por vários motivos e muita gente ainda está por motivos financeiros. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, vou deixar a Jana, que hoje ela tá pistola. E aí, eu penso o seguinte, já estamos falando disso, Jana vai falar também, mas podemos, quando a gente pensa naquele pai ali falando, não, você tem que seguir minha carreira e tal, porque você precisa ter certeza do sustento e nananã, eu fico pensando o quanto isso ainda acontece na escola. O quanto ainda tem professor que faz isso com o aluno. Não estou falando só de casa, dessa pressão vinda de casa, estou falando dessa pressão vinda da escola. Muitas vezes, a gente olha o conteúdo e se preocupa mais em fazer o aluno decorar aquilo, enfiar a goela abaixo mesmo, do que permitir que ele exponha o pensamento dele, sabe? Que ele fique lá brincando de guerra espacial com as borrachas e tentando interpretar, ou às vezes ele quer falar da forma com que ele entendeu aquele assunto. E eu vou deixar a Jana
contar aqui pra gente umas coisas, mas quero deixar essa pergunta no ar. Professor, quanto você tem feito isso, assim? Já pensou o quanto você, primeiro, exige do seu aluno que ele compreenda uma coisa que nem você compreende? E o quanto você tem tentado enfiar goela abaixo nele uma profissão certa, um conteúdo certo, um jeito certo, o seu jeito de pensar? E agora eu vou deixar com a Jana. Fazer isso com aluno não é certo, gente. Fazer isso com adulto também não é. Enquanto a Carol estava falando, eu estava lembrando aqui que eu nunca quis ser funcionária pública. Vou ser muito sincera para vocês. Eu não tinha esse pensamento, porém, assim, eu não queria. Tô igual o Bentinho lá do Dom Casmurro. Ele não queria ser padre, mas a mãe dele queria que ele fosse padre. Sou eu, gente. Eu não queria ser funcionária pública, mas minha mãe e meu pai queriam que eu fosse. Meu pai foi funcionário público. E a grande ilusão do funcionário público é a questão do não vou ter que me preocupar financeiramente, né? Vou ter 2 férias, né? Porque por ser professor nesse caso, 13º, licença-prêmio, gente, nada disso conseguiu me prender na prefeitura. Foram 14 anos ali que eu fiquei, quase 15. Mas chegou uma hora, aquilo ficava, sabe? Eu ficava engolindo todo dia. Eu gostava da minha sala de aula, eu gostava de dar aula. Porque ali eu via a educação acontecer. Mas eu não gostava do modo como eu era presa ao cargo. Então, eu não podia chegar na Secretaria de Educação aqui de São Bernardo e falar assim, vocês estão fazendo tudo errado. Essas crianças não estão aprendendo porque vocês não sabem escolher livro. Vocês estão fazendo tudo errado porque vocês não estão dando atividades que dão resultado. Eu pego alunos que carecem disso, sabe? Então, eu não podia fazer isso, porque o meu cargo era uma mera professora. E aquilo não cabia em mim. Aquilo me prendia. Era como se fosse uma camisa de força. Então, esse foi meu superego. Né? O meu superego foi estar presa a um cargo e não ter voz. Eu fui calada durante 14 anos. E aquilo transbordou, né? Agora no podcast, então, nesse tá transbordando mais ainda. Gente, eu não sou usuária de coca igual o Freud, tá? Mas a gente transborda umas coisas ali que, de repente, o id manda, né? Que acho que o id dele era bem forte, né? Para as coisas que ele escrevia. Não sei se vocês já leram coisas dele, mas é bem forte, assim, a leitura, quando é original do Freud mesmo. Mas essa questão de você impor para o aluno, você impede ele de ser. O que a gente mais quer atualmente é ser. Ser a gente mesmo. Tanto que a gente tem aí uma série de frentes, né? A gente tem as frentes de gênero, de raça, porque a pessoa quer ter o direito de ser ele. Sem outras pessoas criticarem, terem preconceito. Né? Por que eu não posso ser eu? Né? Por que eu não posso falar as coisas que eu quero? Desde que sejam coisas sem ser esse papo de boteco, né? Que eu falei. Tem que ser coisas conscientes. Não pode ser coisas assim que você acha, mas que não tem fundamento nenhum. Que é da sua cabeça. Porque se é da sua cabeça, você primeiro precisa refinar, daí entra o superego. Você primeiro está consciente do que você quer falar, daí seu superego te conta assim, não, mas primeiro pesquisa sobre o assunto para você não falar bobagem. Porque, gente, professor falando bobagem é uma desvalorização certa na educação. Então, você precisa pesquisar, esse é o seu superego. Veja quais são as regras para você se expor. Não fale bobagem, né? Procure referências boas no tema, porque a gente tem muita gente falando de muita coisa hoje e nem todo mundo fala com propriedade. Então, é preciso também ver se essa pessoa ela é uma referência para você ou não. Tem uma série de coisas para pensar. E o mais legal é quando você deixa a pessoa ser ela mesma, porque se todo mundo fosse igual, o mundo seria uma chatice. Então, a gente precisa do original. E, no final, a gente acaba criando as pessoas para serem iguais. Então, todo mundo usa aquele método, todo mundo usa aquele livro, todo mundo usa aquele jeito. Não é assim que a gente forma pessoas. A gente forma pessoas cultivando o que elas têm de melhor. Né? A gente cultiva o que a pessoa tem de valor, o que ela precisa externalizar, o que ela precisa contar.
Como eu falei pra vocês, eu fui essa pessoa que o superego dominou por muito tempo. E quando o id sai, ele sai translocado, né? Parece que sai correndo na rua. Já tô até me imaginando aqui correndo pela Paulista gritando. Era esse o sentimento que eu precisava ter quando eu saí da prefeitura. Como eu falei, não porque eu não gostasse do local, é porque me prendia de várias formas. Será que tem alguma coisa te prendendo? Não faça isso com seu aluno. O que você não gosta que acontece com você, não faça com que aconteça com os outros. Esse equilíbrio entre o que você vai ter de id, ego e superego, ele é super importante, né? O legal é você ter o superego para poder te guiar ali de uma forma um pouco mais coerente, mas ele tem que vir acompanhado de umas pitadinhas de ego e de id, porque senão a gente não tem equilíbrio nem na sociedade. E daí é essa a mensagem que a gente queria trazer para vocês aqui no Freud Explica a Educação. Ele explica que você tem sim que dar o que as pessoas estão pedindo, mas de forma consciente e se permitindo ser e que as crianças possam ser também. Nem sempre você pode impor. Quando você impõe, você tira a motivação da criança. Você pode impor de um jeito diferente, orientando. Ah, por que eu tenho que aprender isso? Por causa disso, disso e disso. Se o aluno não está gostando, encontra outra maneira. Porque se ele não está gostando, você já imaginou que pode ser que você não goste do que você está ensinando? Né? Então, muitas vezes, ele percebe isso também. Então, fiquem aí ruminando. A gente tem um livro do José do J. Veiga que chama Hora dos Ruminantes, né? Acho que eu já falei dele. Não é dos meus favoritos, mas eu acho que é legal a mensagem que ele traz, que chama Hora dos Ruminantes, não porque tinha ruminantes lá, né? Vaca, coisa assim. Tinha as pessoas da cidade, que elas ruminavam fofoca. No final, era as pessoas que ruminavam. Elas ficavam falando e ficavam voltando no assunto. Ruminem o id, o ego e o superego de vocês e transformem a educação. A graça da traça. Entre 1915 e 1938, Freud foi nomeado para o Nobel de Medicina 12 vezes e uma para o de literatura, embora nunca tenha ganhado nenhum. A graça da traça. Júlio Verne foi homenageado na terceira parte do filme De Volta para o Futuro, uma vez que a precisão de muitas das suas invenções, que podem ser lidas nas obras ou a quantidade de objetos que imaginou, são típicas de alguém de outra época. A graça da traça. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos tem 153 caixas de correspondências relativas a Freud, familiares, pacientes, colegas e seus escritos. Desses, 19 caixas não podem ser abertas até 2020, 2050 ou 2057. Outras 8 caixas são seladas para sempre. E chegamos ao final de mais um Origem. Espero que vocês tenham gostado, curtido bastante e que tenha provocado aí reflexões. Algumas coisas a gente acaba falando um pouco mais na cara, né, Eugênia sincera, mas se não for assim, gente, muitas pessoas não ouvem. As pessoas só ouvem o que chocam elas às vezes. Então, por isso, o Origem tem mais esse perfil um pouco mais dinâmico e que tem também essa intenção de falar bem na cara, assim, o problema, porque se a gente não fizer isso, muitas vezes a questão não é resolvida. Bons estudos para vocês, bom trabalho e até mais. Muito obrigada, eu amei. Amei Jana Pistola hoje, tô aqui rachando o bico da cara dela. Escutem, compartilhem, pensem, dividam com a gente o que vocês acharam. Se vocês discordam, se vocês concordam, nós amamos saber, porque tudo é pensado em vocês. É pensado para que vocês saiam da caixinha. E a gente sabe que tem muita gente fora da caixinha, mas que não sabe como externar isso. Então a gente tá aqui para ajudar você a botar para fora também. E é isso. Obrigada, Jana. Obrigada. Eu amei. Tchau, gente. Beijo. Até o próximo. Orihé. Brown. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.